Fala galera, beleza? Highlander novamente, tudo bem com vocês? Hoje eu trago mais um vídeo do R36S. Com base nas experiências que eu estou tendo, nos problemas mais comuns que meus inscritos vêm enfrentando, eu resolvi fazer um compilado de problemas e soluções para o seu R36S. Eu espero que esse vídeo seja muito útil para vocês, mas antes de começarmos, um pequeno aviso. Foi criado um grupo no Telegram com base numa enquete que foi feita nos posts do YouTube há algumas semanas, então o link vai estar aqui na descrição, então qualquer pessoa que tiver alguma dúvida ou queira conversar sobre games, consoles portáteis, PC, tecnologia, eu vou estar por lá, então esse vai ser um canal de comunicação entre vocês e eu, e também para que eu possa compartilhar algumas dessas promoções que estão rolando. Então, bora pro vídeo! Galera, eu quero começar pelo problema mais comum que a maioria das pessoas estão enfrentando. O problema da tela preta, geralmente relacionados ao painel ou tela incorreta. O que é isso? O que é essa questão de tela? Há diversos fabricantes para o R36S, independente se for dos modelos originais ou clones. Se você quiser entender mais sobre essa diferença, já temos vídeos que vai estar linkado e aparecendo aqui em cima. Tendo dito isso, os modelos originais utilizam uma versão do ArcOS e os modelos clones utilizam outro. Se, por exemplo, já aconteceu de fazer flash em uma versão do ArcOS e você acabou por receber uma tela preta com LED vermelho ou uma tela preta com LED azul, não estou falando de pílulas da Matrix, esses são problemas de configuração. Então, no caso de uma tela preta com LED vermelho, provavelmente você fez flash do ArcOS para modelos originais no seu clone, então não vai funcionar. Nesse caso, você deve fazer o flash do ArcOS para o K36, que é o modelo clone base. Mesmo assim, você pode enfrentar uma tela preta com LED azul. Poxa, então não dá para se livrar disso? Claro que dá. Você precisa colocar o arquivo de tela correta, os arquivos DTB. Essa é uma forma simples de explicar. Na descrição desse vídeo, como também na descrição do vídeo que ensina a instalação do ArcOS, há links dos DTBs para modelos originais e modelos clones. Para os modelos clones, até o momento temos 10 telas. Ou seja, cada fabricante tem sua tela, e vão surgir mais. Eu não tenho dúvida porque o sucesso do R36S não para, é um console de extremo custo-benefício. Então o que é que eu tenho que fazer para resolver, Highlander? Você vai ter que pegar o arquivo DTB correto do seu painel e colocar na partição boot. Algumas vezes o backup da partição boot que você fez, se você simplesmente mover os DTBs do seu backup e mover para a partição boot, substituindo os arquivos, vai funcionar. Nem sempre esse é o caso. E para você que moveu o backup e não funcionou, provavelmente você está lidando com clone, pois se for original, no original basta que no processo de ligar, você pressione R1 em uma dessas teclas, para cima, direita, para baixo, esquerda ou A. E isso vai selecionar automaticamente um painel e você pode testar de um em um até encontrar o painel correto, mas isso só se aplica para os originais. No caso do clone, vai ter o link na descrição, que é esse aqui, que consta com pelo menos 10 painels, já tem mais na verdade, tem do R36 Max, então já tem 11. O que é que vocês vão fazer aqui? Vocês vão clicar nesse botão Code e vão aqui em Download Zip, vocês vão fazer o download de todas essas pastas. Eu já criei uma pasta aqui, e vamos fazer esse processo juntos. Essa pasta boot é a cópia da minha partição boot do meu clone, tá? Essa é a estrutura esperada de um clone, nem todos vão ser iguais. Vocês vão ter alguns arquivos DTB de configuração de tela, certo? E vão ter essa pasta ST Linux, que vai nada mais nada menos que carregar esses DTBs. Então eu criei uma outra aba aqui, pronto, ó, tá o boot aqui, isso aqui é só um exemplo. No caso de vocês vai estar no cartão de memória. E eu fiz download de todos os painels, então eu vou extrair aqui, vou entrar na pasta e aqui vai ter 10 painels, 11, 12. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão na partição boot original de vocês vão pegar os DTBs que já existem, ou vocês vão remover ou façam backup. Uma solução mais inteligente é só fazer backup. Então eu vou renomear e colocar aqui o texto backup. E esse daqui não precisa mover, pode deixar. E no ST Linux vocês vão fazer o mesmo. Vou colocar o nome de backup. Então, na pior das hipóteses, vocês vão ter o seu backup já pronto, sem excluí-los. E agora vocês vão tentar encontrar qual é o painel correto. Eu recomendo começar do 10 e ir diminuindo. Então, no caso do painel 10, vou entrar aqui na pasta, repare que tem um DTB e a pasta ST Linux. Vocês vão pegar os dois, copia, vai na partição boot de vocês e vocês vão colar. Ok, alguns casos pode pedir para substituir ou não. Na maioria das vezes não vai pedir para substituir. Feito isso, vocês vão remover o cartão de memória, vão colocar novamente no seu R36S e tenta ligar. Continuou com a tela preta com LED azul, ou seja, o painel está errado. Então vocês vão voltar agora e vão testar o painel 9. Então aqui painel 9, mesma forma, vou copiar e colar. Se ele pedir para substituir, ó, nesse caso ele pediu para substituir, vocês vão substituir. E assim vai, vocês vão tentando esse processo até um momento que ele ligue. E essa é a forma correta de encontrar a configuração de tela para você que tem um clone. Galera, outro problema comum. Você fez o flash do ArcOS, você substituiu o DTB, ou seja, você
substituiu a configuração de tela e o aparelho ligou. Ótimo, parece que está tudo resolvido. Mas nem sempre é assim. Pode ser que você se depare com essa tela ou com essa tela. Esses são problemas típicos de DTB incorreto. Tá, o DTB que você tem foi o suficiente para que a tela ligue, saia da tela preta, mas não foi o suficiente para resolver todos os problemas. Então você precisa continuar testando seu DTB até que resolva esses problemas de gamepad não encontrado ou até de configurações de sem som. Esse do caso sem som é um pouco mais complicado porque ele vai ligar totalmente e você espera que está tudo certo, mas na hora que você começa a navegar entre a seleção dos consoles, você já vai reparar que está sem som. Então você também vai ter que tratar o DTB. Foi inclusive um dos problemas que eu tive com o meu clone. Outro problema que pode ocorrer, e isso é específico de algumas placas, é que os joysticks, o R3 e o L3, fiquem invertidos, ou então um deles fica invertido nesse caso de você move para cima, ele vai para baixo, mas o que eu posso afirmar é que a maioria desses problemas são DTBs incorretos. Infelizmente, quando você compra um clone, nem sempre o backup que você faz de DTB vai funcionar. Esse é um dos maiores motivos de eu não recomendar a compra de um clone. O desempenho é levemente inferior ao original, não é nada do outro mundo a diferença. Mas acontece que caso o seu cartão de memória dê problema e você precise reinstalar o sistema operacional, pronto, você vai ter que lidar com tudo isso, porque nem sempre o arquivo DTB que você tem vai funcionar. Então tenham isso em mente. Outro problema muito comum é o cartão da SanDisk. Olha, não tenho nada contra a SanDisk, é uma das maiores fabricantes do mundo, mas por esse motivo também é um dos cartões mais falsificados que você vai encontrar. Então a chance de você comprar um falsificado pagando o preço de original é grande. E infelizmente o R36S tem certa incompatibilidade com os cartões da SanDisk. Alguns funcionam, outros não. É quase como um tiro no escuro. A maioria das incompatibilidades são com o slot TF2, a entrada exclusiva para jogos. Mas há vários relatos também de compatibilidade com a entrada TF1. Então se você puder evitar a compra de um SanDisk, pelo menos para o seu R36S, já fica a minha dica. Dê preferência para outras marcas conceituadas como Samsung, Lexa, Kingston, Kodak e assim vai. Há várias marcas que você pode comprar e não vão passar certos problemas que alguns cartões SanDisks podem entregar. Mas a gente tem um problema bem simples e eu diria que não tem muita resolução. Algumas pessoas já me procuraram e eu também já passei por isso no meu modelo clone. Ainda não tive no meu R36XX, mas não duvido que logo comece. Você está lá jogando, está 70%. Você desliga o console, passa uma hora, volta, ele está 30%. Pô, o que aconteceu? Isso é um caso típico de uma bateria descalibrada. E por incrível que pareça, é muito comum que esse problema ocorra no R36S, mas não necessariamente que a bateria está ruim. O grande motivo, geralmente, é a própria ineficiência do circuito lá da placa do seu R36S em ler a capacidade da bateria. Então ele fica lendo só a voltagem, por vezes dá esses problemas de você estar jogando com uma porcentagem, só reinicia, às vezes nem espera muito tempo e já pula para uma porcentagem bem diferente. E pode ser que depois você reinicie novamente e a porcentagem suba mais 20%. Então não há muito o que fazer porque isso é um problema do hardware. Mas há o que você pode fazer, e é benéfico de toda forma fazer isso de uma vez a cada 3-4 meses, é fazer uma calibração de bateria. E como é que se faz isso? Isso não é válido somente para o R36S, mas praticamente qualquer outro aparelho de bateria. Você carrega até 100%, depois você joga e vai até descarregar até 0%, em seguida põe para carregar, espera ele chegar até 100%, nem fica jogando durante esse tempo, e pronto, você fez uma calibração de bateria. Pode ser que isso resolva, pode ser que não, porque como eu disse, é um problema do próprio hardware do aparelho. E uma dica final, é um problema que pode ocorrer tanto com os originais quanto com os clones, mas é muito mais comum com os clones. O ArcOS permite que você faça uma atualização via Wi-Fi ou via USB Tethering, com internet basicamente. Se você tiver um clone, nunca, mas nunca faça a atualização do ArcOS através do próprio sistema. Vai estar lá nos settings, não faça. Provavelmente após fazer isso vai ter algum problema lá na instalação do novo ArcOS e você vai se deparar com a tela branca, sem tema, desconfigurado. Provavelmente algum de vocês já passou por isso. Então a minha dica é, se o aparelho está funcionando bem, você não precisa de atualização, o desempenho está de acordo com o esperado para aquele hardware, não atualize. Você pode fazer um backup de clone do cartão lixo que vem para o seu cartão de qualidade, mas você não necessariamente precisa atualizar. Agora, se você precisar atualizar, você vai fazer uma instalação limpa, que é fazendo o download do ArcOS para o seu modelo original ou para o seu modelo clone, faz o flash novamente do cartão de memória. Isso provavelmente vai te prevenir de vários problemas, porque quando acontece isso, você atualizar e ele bugar todo o ArcOS, você vai ter que fazer isso no fim. Então fica a minha recomendação. Os modelos originais vão estar um pouco mais preocupados, mas não é 100% de certeza que a sua atualização via Wi-Fi vai funcionar. Então é isso, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Se o seu problema não foi coberto nesse vídeo, por favor, comenta aqui quais outros problemas você está passando, quem sabe não podemos fazer uma parte 2 desse vídeo. Então eu quero agradecer aqui quem ficou até o final.
Se puder, curta, compartilhe e comenta para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Mais uma vez, obrigado a quem ficou aqui até o final e até a próxima!